Bom dia, alunos do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 9º ano, a disciplina é Redação. Nós iremos falar sobre poema e letra de música. Vamos lá? Então, pegue seu livro didático e você vai abri-lo na página 87. Ao abrir o seu livro didático, você vai ter um poema aí chamado O Adolescente. Mas antes nós iremos o quê? Conceituar o que é poema. Poema é um gênero textual, dividido em estrofes e versos. Lembrando que versos é cada linha do poema e estrofes é um conjunto de versos. Cada estrofe é constituída por um verso, não tendo um número exato, porque nós podemos ter estrofes que têm 5 versos, 4 versos, 6 versos e por aí vai. Além dos versos, não obrigatoriamente fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. Rima são as palavras que são semelhantes, vocês lembram disso? E que causam uma musicalidade no poema. Isso que é uma rima, palavras que terminam de forma semelhante. E métrica é a divisão silábica que você encontra nas palavras dos versos, certo? Então, é a divisão silábica. Vamos adiante. Eu quero lembrá-lo, gente, que no poema, a voz que fala no poema não é um narrador. Eu quero lembrá-los que quem fala no poema é o eu lírico. Isso você vai encontrar no livro de vocês. Que lírico vem da ideia de lira, que seria como um instrumento musical, como se fosse uma harpa, que era utilizado para tocar músicas românticas, então, que expressam sentimentos. Então, por isso que falam de eu lírico, que é quem vai mostrar os sentimentos no poema, certo? Então, eu lírico é a pessoa que está contando para vocês o poema. Vamos lá? O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova, a vida é nova. E anda nua, vestida apenas com o seu desejo. Olha que lindo, gente. Esse daí é um texto do Mário Quintana, que é um poeta do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Está escrito aqui no ladinho, olha. Que nasceu em 1906 e morreu em 1994, Porto Alegre. Então, gente, vamos fazer uma pequena interpretação. A gente vê que o nome do poema é Adolescente, ele está falando com o adolescente, tanto que ele fala aí na último penúltimo verso, fala: adolescente, olha, a vida é nova. Então, é um poema escrito para um adolescente e ele está falando sobre a vida, sobre a beleza da vida, que a vida é tão bela que chega a dar medo. Mas ele fala que não é esse medo ruim, é um medo bonito, é um medo de curiosidade, entendeu? Como se tu fosse um felino. Qual é a ideia de felino? De estar preso num lugar, mas depois quando te soltam, tu olha tudo com muito mais, como se tu fosse caçar, estivesse meio desesperado, procurando algo de bom. Então, ele fala como quem sai pela primeira vez da gruta. Olha um felino, ele sai meio desesperado, curioso, querendo saber. Então, ele compara o adolescente com um felino. Ele fala de ser cúmplice, cúmplicemente as folhas contam-te o segredo. Então, como se fosse um cúmplice, ele te conta um segredo, ele fala do mundo para ti, ele fala das coisas novas, ele fala que a vida é vestida com o teu desejo. Então, a vida, ela mostra um desejo, o que tem de bom nessa vida, certo, gente? Então, essa seria uma possível interpretação do poema e vamos lá às questões. Releia o primeiro verso, a vida é tão bela que chega a dar medo. Para você, o que significa sentir medo da beleza? Já experimentou algum sentido como esse, gente? Então, olha o que ele está perguntando, é pessoal, mas ele quer que você tenha a ideia de que o que poderia te causar medo. É bonito, mas te causa medo do mesmo jeito, gente. É quando você encontra uma coisa nova, não é? A primeira vez que você está praticando alguma coisa,
que ele quer dizer para vocês? Que é aquele medo diante de uma coisa bonita, bela, nova, que você vê pela primeira vez, quando você tem o primeiro contato. Então, é isso que ele fala, que é bela, que chega a dar medo, que é uma beleza tão grande, que te assusta, que te causa curiosidade, certo? O poema tem 6 estrofes, 2 com apenas um verso. Releia esses 2 versos isolados na estrofe. Eles se opõem e se completam. Se você olhar, gente, vamos dar uma voltadinha. Confere comigo. O que está solto é o primeiro lá, olha. A vida é bela que chega a dar medo. Depois eu quero que você confira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo aí, gente. Oitavo verso. Medo que ofusca a luz. Então, a vida é tão bela que dá medo, medo que ofusca a luz. É esses 2 versos. Ele está perguntando para você se esses 2 versos isolados na estrofe, eles se opõem ou eles se completam. Se você notar, eles se completam. Eles estão falando do medo, olha, termina com medo e começa com a palavra medo. Então, ele fala que dá medo, medo que ofusca, luz. Então, são termos, que são frases que estão isoladas, mas que se completam, tá? Terceira, por que o medo causado pela beleza da vida não paralisa? Está perguntando para ti por que é um medo que não paralisa. Ele disse aqui para ti, ele fala assim mesmo, porque é um medo fascinante, porque é um medo que causa curiosidade, é um medo que te faz querer seguir adiante. Então, te dá um pouco de medo, mas assim, tu quer fazer, tu quer seguir adiante. Então, é esse que é o medo. Então, você fala que... porque o medo causado pela beleza não paralisa, porque ele te causa curiosidade, porque ele te faz querer seguir em frente para descobrir como é essa vida. Quarta, observe o que o poeta deixou isolado na palavra mais, no terceiro verso da segunda estrofe. Que efeito isso produz no sentido do poema? E produz, gente, o efeito de negação, que tá a ideia de que está se contrapondo. Porque olha como ele fala para você. Vamos dar uma voltadinha novamente. Vamos para o poema. Ele fala assim mesmo: o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz. Então, causa uma ideia de oposição das duas, entre as duas frases. É um medo, mas é como se fosse um medo bom. Essa é a ideia, tá, gente? Então, vamos adiante. Quinta. Como se pode entender a comparação de um adolescente com um felino saindo pela primeira vez da gruta? A gente falou sobre isso, né? Então, o felino, quando ele sai da gruta, ele sai meio desesperado, querendo caçar, querendo descobrir, querendo andar pelos lugares, conhecer, saber o que está acontecendo. Então, qual é a comparação? Ele compara para dizer que ambos estão buscando algo, ambos estão como desesperados por buscar algo, por encontrar algo, desvendar. Então, essa seria a ideia, certo, gente? Vamos adiante. Para você, que significado tem cumplicemente no poema? Gente, cumplicemente vem de cumplicidade, de ser cúmplice, aquele que é cúmplice, tá? Então, você vai colocar aquele que é cúmplice. O que quis dizer no poema com o verso vestida apenas com o teu desejo? O que seria a ideia de vestida, gente? É de que a única coisa que tu tem é o que? O teu desejo. Então, a ideia de vestida com o teu desejo, aí na sétima, ele diz o quê? Que é apenas isso que tu tem vontade, é só isso que tu tem, o que? O teu desejo. Só a tua roupa, só a tua aparência, a única coisa que tu tem, certo? Oitava. No poema podemos depreender uma voz que se expressa, um eu, porque existem referências a um tu. Então, olha, ele fala de um eu, que é a pessoa que está falando, mas ele fala com um tu, como uma pessoa aí. Em que versos identificamos o diálogo desse eu com o tu? Vamos voltar, gente, para dar uma lida. Novamente. Então, tem alguns momentos que ele fala assim mesmo. Vestido apenas com o teu desejo. Aí, no final, você está lendo, bora ver outro. Olha, contam-te um segredo, teu desejo. Então, olha o tu aí. As folhas contam-te um segredo. Então, você vai colocar esses 2 versos aí. Você vai colocar essas 2 ideias. Contam-te o segredo e teu desejo. É o momento que ele está falando com o tu. Certo, gente?
Bora ver a última. Quem é o tu com quem o eu dialoga? Então, o eu lírico está falando com um tu. Quem é esse tu? A gente falou, gente, enquanto estávamos lendo o poema com quem? Com um adolescente. O eu lírico está falando com um adolescente sobre a vida que eles vão ter, sobre essa curiosidade da adolescência. Ok, gente? Então, quero lembrá-los apenas do que é poema. A gente vai falar sobre letra de música, que sempre vai entrar nessa dúvida. Será que letra de música é poema? Será que poema também pode ser considerado, é parecido com letra de música? A gente vai falar sobre isso, tá, gente? Então, a nossa aula foi essa. Resolvam essa atividade, escrevam, coloquem no caderno de vocês, que a próxima aula a gente vai falar também novamente sobre poemas, ainda sobre uma letra de música que tem aí no livro de vocês, que é do cantor Toquinho, que é a Aquarela. Lembram? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Então tá, gente. Tchau, até mais. Se cuidem.